Agora quero pedir o boa noite, primeiras damas, né? Primeiro a nossa grande amiga e jornalista Maíse Pires. Muito boa noite, Maíse. Boa noite, Maicon. Boa noite, Luciano. Meu colega aqui. Diogo, agora colega de trabalho também, né? A gente fica o dia inteiro junto. Daí quando falou, pô, vou participar do programa também. Primeiramente, agradecer, boa noite a todos também que estão acompanhando e agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui, prazer falar de esporte e falar de Rio Branco também, é claro. Exatamente. Esse assunto não pode faltar Não com pode Maíse faltar. Pires nem com o Diogo Monteiro, que também foi um dos assessores da equipe do Rio Branco. Diogo Monteiro está por aqui também. Boa noite, Diogo. Olá, Shimuri, boa noite, Luciano, a todos que acompanham, né, a transmissão aí pelas redes sociais. É muito bom estar aqui para poder falar do esporte aqui de Paranaguá, principalmente do Rio Branco, que é uma grande paixão aqui do nosso litoral do Paraná. O Luciano falava agora, né, da coincidência da demissão de jornalistas lá da ESPN, e inclusive hoje eu faço 13 anos da imprensa de Paranaguá, então eu fui olhar isso agora à tarde, que deu tempo de parar um pouquinho na rede social para ver ali. Então, 2012 eu comecei na imprensa, hoje fazendo 13 anos. Espero que sejam muitos anos aí pela frente. E longe de influências externas no trabalho profissional da gente, né? Olha, é difícil. A partir do momento que você assume um cargo de jornalista, a influência externa, interna, ela vem da quina da mesa para outra. Então, a influência ela vem. Então, tem que segurar bastante para poder... tem que se equilibrar, né, nessa profissão que é difícil. Uma corda né? bamba. É uma corda bamba sempre. Tá certo, então. Quem já tá mandando boa noite aqui é ele, lá de Guaratuba, que também leva as informações lá pro pessoal de Guaratuba, Rick Celestino. Boa noite, Rick, lá da TV Guaratuba, do Minuto do Esporte, sempre levando informações lá em Guaratuba. E antes da gente começar o bate-papo, primeiramente, Maíse, fale um pouquinho aí da sua história para quem não te conhece, quem que é Maíse Pires, a sua passagem, né, pelo jornalismo dentro do esporte de Paranaguá e todo o litoral. Bom, eu sou Maíse Pires, mãe, né, antes de tudo. Jornalista, mas também sou mãe. Eu comecei com o esporte, né? Eu escolhi o jornalismo por conta do esporte, no Rio Branco principalmente, mas antes de eu entrar no Rio Branco, eu fiz parte, tive o convite para participar de uma rádio aqui, de um programa esportivo, de uma rádio aqui da cidade. Ficava nos bastidores, atendia telefone, anotava recado, atrás ainda, né, dos microfones ali, escondidinha. Mas e aí foram me colocando no microfone, me dando a oportunidade, cobrir acompanhar os jogos do Rio Branco, fazer plantão esportivo. E eu fui gostando, né? Falei, opa, acho que é isso daí que eu quero fazer pra minha vida. E aí eu comecei a entrar na área da entrei na área da comunicação. Comecei faculdade de letras, porque aqui em Paranaguá não tem jornalismo, né? Fiz faculdade de letras achando que seria mais fácil. Hoje né? Hoje as redações contratam muitos profissionais formados em letras, né? Mas antigamente não. Antigamente, para trabalhar na comunicação, precisava da faculdade de jornalismo. E então eu escolhi, falei, não, vou começar letras para ver se eu consigo, mas não fiquei 2 anos, falei, não é para mim, quero jornalismo mesmo. E aí fiz marketing, fui indo até que eu consegui em 2014, né, cursar a faculdade de jornalismo em Curitiba. É difícil, muito difícil, fiquei 4 anos lá, sofri bastante, né, morar sozinha, morar com primo, morar com família, enfim. Mas nunca desisti, eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Sempre trabalhei na área ali, fiz estágio em vários veículos em Curitiba, fiz estágio na Rede Massa, na televisão, fiz estágio na Banda B, onde aprendi muito também, principalmente na área esportiva. Fiz estágio na Band, fiz vários estágios lá e voltei para cá e aí entrei no Rio Branco. Na verdade, eu entrei no Rio Branco um pouco antes até de ir para Curitiba com o Diogo, né? Logo depois também entrou, mas eu fiz parte do centenário do Rio Branco em 2013, quando o Fabiano Elias assumiu e o Rafinha Fraga era o assessor do Rio Branco. E ele precisava de alguém para fazer o credenciamento da imprensa, ficar ali no portão, porque antes era a CEP, né, que fazia. Não tinha esse credenciamento pela federação, era tudo a CEP que fazia, tinha que ter a carteirinha da CEP, enfim. E ele precisava de alguém só para ficar ali cara crachá, né? Cara crachá, pegar o pessoal e tal. E aí ele entrou em contato comigo e falou, tem interesse? Ganha um cachezinho lá e tal, se quiser ir. Eu falei, não, eu vou. Fui, fiz amizade com o presidente da CEP na época, ele me deu uma carteirinha, eu tenho guardado até hoje. Ele falou, a carteirinha tá, acho que era R$200 na época pra fazer. Mas eu vou te dar a carteirinha, me manda uma foto, me manda as informações e tal, pra você trabalhar com a gente. Daí eu fiz a carteirinha da CEP na época. E fui indo com a Rafinha ali, o Rafinha foi me ensinando os bastidores. E aí eu fui embora pra Curitiba fazer a faculdade. Quando eu voltei, era o Diogo, o assessor. O Diogo largou a bomba e me indicou para fazer parte da assessoria. Olha, ó, tá precisando lá, era o Herminho e o Itamar, né? Itamar, O presidente, lá era o Itamar. E aí o Diogo falou, ó, estão precisando lá e tal, 0800, né, por amor à camisa, como sempre. E eu indiquei você, se você quiser. Eu falei, não, vamos, bora.
Mas aí veio a pandemia, né? Daí o Rio Branco estava numa fase muito boa e acabou que veio a pandemia, foi caindo e ficou bem difícil. Só que dentro dali eu conheci o Alex Jacomel, que fazia parte da diretoria. E a gente criou a TV... Voltamos, né, na verdade, porque quem criou a TV Leão foi o Diogo e o Angel. E nós retornamos para a TV Leão. O Alex me deu esse dever aí, né? E aí a gente voltou com a TV Leão, o Alex foi me acompanhando e tal. Daí eu saí, engravidei, enfim, né? Saí, me afastei, fiquei 2 anos afastada. E quando o Alex assumiu a presidência, ele me chamou para retornar. Então eu fiquei durante toda a gestão do Alex como assessora do Rio Branco. E faz falta até hoje. Resumidamente é isso. Resumamos toda essa tua história falando que... E a torcida do Rio Branco vai concordar comigo sobre isso. Nós da imprensa concordamos com isso, porque esse ano foi tenso, foi difícil. Foi brabo, ainda é até agora. Mas eu saí na parte boa. Exatamente. E você, meu caro Diogo Monteiro? Uma grande história também dentro do Rio Branco, passagens, trabalhou também no Atlético Paranaense. Conta um pouquinho da tua história aí pro pessoal. Na passagem mais recente, né? Eu comecei, na verdade, no rádio, né? Eu era vendedor de loja. Então, eu tava lá um dia, daquelas histórias que a gente vê assim, né? Eu tava vendendo um produto lá, o Padre Sérgio, que era do Santuário do Rocio e também diretor da Rádio Difusora, comprou um ferro de passar comigo, que eu nunca vou esquecer, e aí conversando com ele ali na hora de passar o cadastro, tal, vendendo, falei, pô, meu sonho é trabalhar em rádio, na minha família ninguém trabalha em rádio, então na comunicação eu sou o único, acho que da linhagem inteira da minha família que trabalha em veículo de comunicação. E aí ele me fez o convite para fazer um teste. Fiz o teste, ele gostou, virei locutor de rádio, mas aí você vai para locutor, já vai para jornalismo. Aí eu comecei no esporte com o Elísio Júnior, né? O Elísio tinha equipe esportiva na Difusora. E no ano que eu entrei, já fiz o Campeonato Paranaense de 2013. Que eu entrei em 2012, já tinha passado o campeonato, que foi 9 de abril. E aí em 2013 eu já fiz o primeiro Campeonato Paranaense. Do Centenário, né? Do Centenário. Que inclusive eu lembro que o meu primeiro jogo foi no Janguito Malucelli. Então via aquele coelho correndo pra lá, que todo mundo via. Estádio das Tartarugas, do Jacaré. Tinha tudo lá. Então, Janguito Malucelli. Então, dali em diante fui fazendo, né, os jogos, fui indo pro jornalismo. E ao longo do tempo eu fui me desenvolvendo nisso. Não consegui estudar, porque tinha a opção, ou eu estudava ou eu trabalhava, né, e não tinha uma condição de ir para Curitiba e me manter lá. Continuei aqui trabalhando. E aí, quando eu recebi o convite mais recente para ir pro JB Litoral, onde que eu tô hoje, onde eu me desenvolvi para o jornalismo e fui para a TV. E aí eu fiz a TV por um período, voltei agora para o JB, mas nesse período dos últimos 3 anos foi o momento que eu recebi uma grande mudança na minha carreira, porque daí eu fiz o Atlético Paranaense lá na capital, pela TV do Atlético, né? O clube tem a TV lá, a Rede Furacão, né? E aí fiz o Campeonato Brasileiro inteiro lá. Eu só não fiz um jogo que foi contra o Cuiabá, mas porque eu fui lá aprender, daí depois eu fiz o campeonato inteiro lá. Então, é uma história assim que é legal, porque tipo, eu venho do rádio, né, do veículo que é tradicional aqui em Paranaguá, e poder ter essa experiência de passar por vários veículos, ter o impresso, ter o rádio, ter a TV, então pulou agregou muito, né? Como que você foi parar no Rio Branco? E aí tem o Rio Branco. O Rio Branco veio Pulou. o Rio Branco veio pela própria rádio, né? Fazendo o Campeonato Paranaense de base. Se eu não me engano, foi 2014. Quando o Rio Branco teve uma boa base que chegou até as semifinais contra o Coritiba, Sim, que foi eliminado. Que aí tinha Renan Meduna, tinham vários jogadores ali. Carlinhos, Caio. Isso, então foi nessa época que eu fui pro Rio Branco, né? Trabalhei na presidência, fiquei 2 anos, saí, depois voltei com o Herminho e com o Itamar. A gente trabalhou naquela temporada que veio justamente a pandemia, o Rio Branco eliminado pelo Cascavel, tava lá no estádio vendo tipo, o time com 11 jogadores em campo, um na reserva, porque já tinha passado o campeonato, a pandemia estava no meio do caminho e não tinha o que fazer. E aí o Rio Branco foi eliminado naquele momento, aí depois a gente acabou encerrando e eu parti para continuar com o jornalismo aqui na cidade. Posso falar uma coisa? Pode, claro. Eu não gostava do Diogo. Não, porque ele era assessor e eu tava trabalhando no JB na época, ele não me respondia, gente. Eu ficava muito braba. Eu falava, esse assessor que não faz nada. Não, e eu acho legal. Na época foi você, o Patrick Gouveia e o Rafinha, né? Ou não? Você trabalhou com o Angel um período também, não trabalhou? Não, o Angel... Quem que fazia com o Angel? O Angel chegou a ser assessor também, né? Chegou, o Angel foi um dos primeiros, né? Vocês lembram que uma vez o Patrick Gouveia e o Rafinha Fraga estavam juntos, né? Eu não lembro quem que era o terceiro. Patrick acho que tá ao vivo aqui, daqui a pouco ele já me lembra aqui. Já lembro. Mas é isso que eu ia falar agora, pra você ver que como mudam as coisas, né?
Em 2, 3 anos, eu digo hoje, já tá muito rápido esse negócio da internet. Eu até falei pra Maís esses dias. Falei, mas eu não consigo lembrar, tipo, de ter tanta informação assim na internet, tá com o celular na mão, agitar, fazer um vídeo 3 anos atrás. Porque a pandemia veio e mudou tudo. Sim. Então, tipo assim, o que era por celular, o que era o contato direto do repórter no campo mudou. Hoje você faz um vídeo, você abastece a imprensa inteira no mesmo momento. Então é muita mudança. Aí quando a Maís fala assim, eu não respondi, eu fico pensando, falei, cara, mas por que acontecia? Mas você né? falou também, uma vez Mas ele revelou pra mim no campo, ele falou assim, pô, olha, até admiro o jogo de cintura com a imprensa. É difícil. Porque ele não tinha paciência. Mas a relação de setorista com assessor é muito complicada sempre, porque todo setorista quer informação privilegiada. E o assessor tem que dar a informação igual para todo mundo ao mesmo tempo. E aí fica todo mundo magoado, porque acha que é mais amigo do assessor do que o outro é amigo. Então essa relação é terrível. Aí o Diogo não passava pra ninguém. Não, eu brinco assim. E eu brinco assim, eu falo, tipo, quem é assessor de clube ou assessor de qualquer empresa, ele não é um escolhido da imprensa que vai falar assim, ó, você é o nosso representante lá naquela empresa, você vai passar todas as informações para nós e tá tudo certo, vamos tocar o barco. Não é assim. Quando a empresa contrata a gente e fala assim, ó, Rio Branco, ó, tô trazendo você para cá. Cara, o que a gente não vai revelar é bastidor. Se o jogador discutiu com o outro dentro de campo e o técnico foi bravo, tirou os dois, falou que os dois não vão pro jogo, se eu falo isso na imprensa, eu crio um problema enorme para mim. E Então, isso é dever do repórter. é dever. Agora, se o Michael Shimuri, se o Luciano estão lá na arquibancada assistindo o jogo, né, mas Perceberam ali? os dois jogadores brigaram lá, o técnico ficou brabo, tirou os dois do treino. Você já vai pro rádio e fala, ó, teve uma briga lá, 2 jogadores podem não ir. E aí você cria, né, pros teus Mas pros não tô- ouvintes. Mas Nossa, é não você, vamos tá? Inclusive, em 2020, você estava falando desse time do Rio Branco, eu fiz parte da Rádio Leão. Uhum. Né? A gente eu transmitia lembro. os jogos pela Rádio Leão, Verdade. que era dentro da página do clube, a gente transmitia Sim. em formato rádio, né? E eu, Patrick Gouveia e Jackson Marques, nós 3 fazíamos a Rádio Leão. Foi uma experiência muito bacana, muito legal, assim, foi diferente, né? Porque você transmitir para o público é uma coisa, se transmitir direto para o torcedor é outra, totalmente diferente, né? Então era muito bacana. E dentre essas experiências que vocês falam de Rio Branco, a gente vê como o Rio Branco mudou nessa parte, né? Sendo bem sincero, assim, a gente não quer vir aqui para criticar ninguém, falar nada de ninguém nesse momento, mas mudou bastante, né? A gente lembra do ano passado a Maís trabalhando como assessora, trazendo informações, vídeos, notícias, o site, Facebook, e esse ano a gente teve um problema muito sério em relação a isso. E é nisso que eu quero chegar, até perguntar para vocês esse trabalho, né? Não como imprensa a respeito do esporte, como é difícil, né? A gente trabalhar quando não se tem esse respaldo da assessoria, né? E aí que entra a importância de ter um assessor, de ter alguém junto, trabalhando com o clube, né? Para poder ter esse respaldo. Agora vocês estão do outro lado. Vocês precisam da informação vindo do Rio Branco. E nesse momento é difícil, né? Não só do Rio Branco, mas eu falo no modo geral, né? A importância do assessor, né? Mas... Não, e é legal isso também que você citou, que como eu comentei, né, quando o Diogo era assessor, eu estava como repórter, né, eu era jornalista do JB e fazia algumas matérias ali. Então, quando eu fui para assessoria, eu sabia o que o repórter precisava. Então, acho que até por isso o meu trabalho foi um pouco mais fácil ali, eu consegui me adaptar melhor ali na assessoria, porque eu fazia aquilo que eu sabia que o repórter ia precisar. O que o repórter de TV precisa? Vídeo, né? E hoje em dia o rádio consegue usar o vídeo. Quando eu entrei ainda tinha um pouco de... né? Então eu gravava em áudio, gravava em vídeo, fazia matéria escrita e alimentava o grupo da imprensa. Então eu alimentava o grupo da imprensa para não precisar a imprensa me dar muita demanda. Então quando você dá a informação, a imprensa não vai te incomodar, digamos assim, né? Então, para mim foi um pouco mais fácil por conta disso. Então, como eu estava como repórter, eu tinha um pouquinho de dificuldade. Até o Diogo, depois a gente conversou sobre isso. Ele falou, eu dependia de outras pessoas, assim como eu. Eu tive muita sorte também, porque o Alex me deu muita autonomia. Então, assim, eu falo que o Alex, ele deixou eu trabalhar. E o Alex sempre foi muito transparente, então era muito fácil. Eu não tinha o que esconder, né? Então... O Norberto me atrapalhou também, mas faz parte. Mas o Alex me dava muita autonomia. Então, assim, chegou o jogador, vamos apresentar? Vamos apresentar. Não tinha aquilo, não, calma, segura, não sei o quê. Porque sempre foi tudo muito correto. O jogador chegou, o jogador só entrou com o contrato. Então, você já pode divulgar. Agora o jogador vem, tá treinando, não tem contrato, mas o jogador tá na cidade, daí não pode divulgar o jogador, a imprensa divulga, você não pode confirmar, porque não tem contrato. Então, tipo, né, tudo envolve muita coisa. Sim. Então, quando eu comecei, eu tive essa autonomia com o Alex, a gente trabalhava em equipe, tudo ele passava para assessor, ele chegava para mim e falava, ó, antes de eu conversar com todo mundo, eu vou conversar com você, tá acontecendo assim, 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 assim. Então, ele me passava, eu já sabia. Então, o trabalho foi muito mais fácil. Então, assim, foi leve trabalhar e eu consegui fazer um trabalho legal que foi, graças a Deus, reconhecido.
Mas não é fácil, Diogo, sabe? Ano passado já foi mais difícil. Nessa questão, né, rapidinho, Luciano, que o assessor ele tem que ser da cidade. Não dá para trazer uma pessoa de Curitiba, uma pessoa que não seja do litoral, porque ela conhece, ela consome, ela entende cada necessidade e como tratar com as pessoas. Aí você traz uma pessoa de fora. Uma realidade é você ser assessor do Paraná Clube, ser assessor de qualquer time da capital e chegar aqui e você encontrar um clube onde o repórter entra pela porta, que entra os jogadores e você tem que conversar com o cara, tem que ter um jeito. Então, tipo, é mais fácil uma pessoa daqui para poder fazer com que a assessoria como um todo ela funcione, até porque as pessoas que vêm para o Rio Branco nunca são as pessoas aqui, né? Os jogadores sempre são de fora, treinador de fora, cada um com uma realidade diferente de clube, então por isso que o assessor sendo da cidade é muito importante. Se por um lado é interessante que chegue a mesma informação que é escolhida pelos assessores, por outro lado também muitas vezes o pessoal da imprensa, o repórter, o apresentador, o narrador, não tem as respostas que ele quer porque as perguntas que precisam ser feitas acabam não acontecendo. Essa blindagem irrita um pouco o lado de cá. E a gente entende que é o trabalho do assessor. Muitas vezes o diretor fala, eles não vão falar, eles vão responder isso. E aí com esse tempo, criou-se uma lacuna, né? Que as perguntas que a gente queria fazer acabam não sendo feitas. Eu fui xingada em Curitiba. Eu fui xingada por aquele assessor do Paraná, como que é o nome dele? Nossa, eu fiquei muito bravo. Que cobra o Paraná lá, que tem um canal, que sempre manda no grupo da Ferraz. Eu jogo contra o Paraná lá em Curitiba, eu recebi ordens de cima, ninguém fala. Independente do resultado. Aqui em Curitiba, na capital, ninguém vai falar. Mas por quê? Por um lado, eu entendo o dirigente. Não concordo, porque eu acho que a imprensa vai até o jogo, ela precisa de informação. Mas eu respeito também o dirigente. Por quê? Porque era a capital nunca deu nada do Rio Branco. A capital nunca falou do Rio Branco. Então, e quando é jogo contra o time da capital, aí vem todo mundo em cima. O diretor decidiu, não, ninguém fala. E aí, né, o Rio Branco perdeu lá em Curitiba, enfim, e eu correndo no campo, falei, ninguém fala, puxa técnico, puxa todo mundo, puxa jogador. Lembra? E o jogador. E você estava lá também esperando. E o assessor do Paraná, primeiro, assessor não, setorista do Paraná, né? Ele não é assessor, ele é setorista. E ele é setorista do Paraná. Ele não tem que entrevistar ninguém no Rio Branco. Mas enfim, tava com o microfone na boca do jogador, já falando, não sei o quê. Daí eu peguei o braço do jogador e falei, não fala, ninguém vai falar. Aí o jogador olhou pra ele e fez assim, e saiu, né? Ele sempre, graças a Deus, me respeitaram também. Nossa, ele me xingou ao vivo, ele tava ao vivo. Essa assessora é uma mal educada, puxou o jogador, porque isso não se faz, porque ela é uma pessoa mal educada, porque chegou aqui puxando, porque o jogador tava falando, porque não sei o quê. Alguém sabe o nome dela? Perguntava, porque depois eu fui assistir a live, na hora eu não ouvi, mas chegou até mim e eu fui assistir a live. Eu falei, gente, mas o cara nem me conhece. Como assim, mal educada? Tipo, né? No entanto, que eu mandei uma nota no grupo da imprensa, né? Pedi desculpa, primeiramente. E falei, não, você não me conhece, você não sabe do meu trabalho. Mal educada é uma coisa. Eu estou fazendo o meu trabalho, assim como você estava fazendo o seu. Então, acontece. Infelizmente, agora eu descobri esse ano, na verdade, que tem, né, na federação lá tem uma lei, né? Não sei se podemos falar dessa forma, que tem que ter coletiva de imprensa no final do jogo. Eu não sabia, é uma normativa. Tem que ter, se não tiver, o clube vai ser punido. Mas eu nem sabia porque eu nunca tive esse problema. Eu tive esse problema, né? Agora no passado. Foi específico, né? Sempre teve coletiva, sempre foi aberto para perguntas, enfim. E aí que eu soube que não, tem que ter coletiva. Independente se é jogo fora ou jogo em casa, os atletas têm que falar. Mas o clube também tem autonomia de não quer falar, não é obrigado, né? Não deveria ser, na verdade, né? Mas acontece, mas é difícil, tem que ter e até respondendo o Luciano no que ele perguntou, criou muita distância, né? Do narrador de ter informação, do repórter de ter ali também até conhecimento dos jogadores. Acredito que esse distanciamento, muitas vezes para um clube grande que disputa competições nacionais, internacionais, eu acho que é válido até um ponto. Né? Claro que você tem que ter o acesso, tem que ter as janelas de entrevistas para você poder buscar informação e você ser livre para perguntar o que você quer. Mas um clube como tipo um clube menor de expressão, que não tem, que precisa da mídia, precisa divulgar os seus jogadores, o pessoal precisa conhecer, é importante, porque não dá para você chegar com 13 pessoas ou 30 pessoas aqui e falar assim, esses são jogadores do Rio Branco. Aí na última rodada o cara vai entender quem é quem e aí tipo cria essa barreira até pro próprio narrador, que é difícil achar quem é, buscar informações para durante a informação falar, esse bate bem falta, eu vi um vídeo dele ou já conheço em tal lugar. Então, tem que ter essa sinergia
com a imprensa quando o clube ele não tem receita, não tem a questão da visibilidade nacional, então que está buscando isso, acho que isso é preciso. Agora, muitas vezes para clube grande precisa um pouco, porque, se eu não me engano, o Cicinho falou agora, né, que na seleção brasileira, a gente até vai falar um pouquinho disso, tinha 40 mil pessoas assistindo um treino, que 40 mil pessoas é um jogo de futebol, e aí tinha que parar o treino de bater pro gol, porque tinha que o Ronaldinho fazer brincar com a bola, um tinha que fazer uma defesa, porque a torcida estava ali, a torcida queria ver isso. Então tem que blindar. Tem um momento certo para você fechar o teu treino, dar o teu treino seu específico, ensaiar a jogada, e tem aquele momento que você tem que abrir para a torcida conhecer, ver a característica, porque o torcedor, a gente fala aqui no Rio Branco pelo menos, né? O torcedor já sabe como o time vai ser no campeonato no primeiro toque de bola. Se o cara tocou a bola, deu 2 passos para trás, voltou no goleiro, o time já sabe, esse time vai ser recuado. Então, o torcedor já tá carimbado em relação a isso. O torcedor do Rio Branco já tá bem calejado nesse tipo de lances, né? Já tá calejado. Manda um abraço aqui pro Anderson Bonaldi, lá da Maria Luísa, tá acompanhando a gente. O Manuel Aleixo tá por aqui, outro grande rio-branquista também, falando que Maísa é a melhor e Diogo tá devendo um café. Um ele elogia, o outro ele cobra. O Jonathan Nório, lá do Vila Tiberê, tá por aqui também, da Ilha dos Valadares. Jaqueline Jacomel, mandando um abraço aí pra Maísa, falando que ela é maravilhosa. Jaqueline tá por aqui também. Eu vou fazer uma pergunta pro Diogo, daí eu vou fazer a substituição pro Thiago Batista. Thiago Batista tá por aqui, vai entrar no meu lugar aqui um pouquinho. E, Diogo, a minha pergunta é assim, só para a gente mudar um pouquinho o foco e falar um pouquinho desse trabalho, porque é importante as pessoas entenderem como que foi, até porque as pessoas te conhecem também desse trabalho. Como é que foi esse teu trabalho? Márcia Carvalho, Joaquim tá acompanhando. Minha sogra. Então, quando eu vi Joaquim, eu falei, é o filho da Maísa. Joaquim. Tá vendo a mamãe? Um beijo pro filhão aí. Por isso que eu parei, porque eu vi Joaquim e falei, é o filho da Maísa. E como é que foi esse teu trabalho dentro do Atlético Paranaense? Como é que foi essa vivência lá? Como é que foi essa experiência? Como é que foi esse trabalho dentro do Rede Furacão? Esse trabalho ele começa num convite que eu recebi do Sérgio Tavares, que é o coordenador hoje da Rede Furacão, por um curso que eu fiz lá em Curitiba, na PUC, porque eu trabalhava na difusora e eu subia com o Elísio todo sábado para fazer um curso de jornalismo esportivo. Na verdade, eu não subia com o Elísio, eu fazia curso de locução com o Elísio. Eu subia todo dia, sexta, para fazer um curso sexta-noite, sábado de manhã, na PUC. Só que depois que eu fui descobrir que esse curso é um curso de pós-graduação, e eu nem estudava. Então, mas mesmo assim, eu paguei tudo e fui lá e fazer o curso. Então, era o Sérgio Tavares com a Joyce Carvalho, que era da Transamérica. Então, tinha um pessoal da RPC que estava também passando esse curso, e eu conheci o Sérgio nesse momento. Aí passaram-se 8 anos. Depois disso tudo, eu encontrei o Sérgio no Atlético Paranaense, no Centenário, porque eu fui cobrir com a TV o lançamento do selo comemorativo. E aí a gente conversou ali. Aí depois de uns dois meses, ele me mandou mensagem perguntando se eu poderia cobrir uns jogos da base e também do feminino, que o Atlético estava começando com o time feminino no Campeonato Brasileiro. E aí eu subi, fiz os 2 jogos no sábado, e no domingo eu fui assistir Atlético e Cuiabá no estádio, para ver como que era a transmissão profissional, né, do time. E aí, já no próximo jogo, que foi contra o Internacional, já comecei a fazer os jogos. Então, foi muito rápido, assim. Fiz um jogo do feminino, um jogo do masculino de base, e aí eu fui fazer os jogos do Atlético. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui recebido de uma forma que eu não imaginava. De profissionalismo, você chega lá, as pessoas te tratarem bem, perguntar o que você precisa. Muitas vezes a informação do jogo já vinha ali, tudo separadinho, então você já tinha pontos que dentro do jogo você poderia passar uma informação de jogador tal, do outro, então eu cobria sempre os clubes que eram de fora. Então foi uma experiência muito grande assim de questão de transmissão. Pelo tamanho que é a Rede Furacão, mais de 30 mil pessoas assistindo, eu não tinha noção que era 30 mil pessoas assistindo um canal do clube, que era o único jogo que passava, era ali, e passava no outro canal também, que era a Casé, mas os sócios do Atlético todos tinham acesso à Rede Furacão, então foi uma experiência muito grande nesse sentido, de fazer ali o bastidor, de poder estar num jogo profissional, então foi uma das maiores experiências da minha vida, assim, de poder participar da Rede Furacão. Tá certo, muito legal. Chegando também aqui o nosso comentarista, Thiago Batista. Agora à noite, muito boa noite a você, Thiago. Já vou abrir um assunto legal, vou deixar para você que é coisa que você gosta. 6 comentaristas ESPN Brasil mandados... Não, tomaram um gancho, estão afastados por causa de falar mal da CBF. Boa noite, pau neles, Thiago. Olha, boa noite, Luciano, Maico, Flavinho,
você é amigo internauta, em especial que o Diogo e a Maíse, antes de comentar o que que o Luciano está me perguntando, às vezes a nossa região aqui, do litoral, Paranaguá, né, que é a maior representatividade, mas lógico, Antonina, Morretes, Guaraxaba, Pontal do Paraná, Guaratuba, a gente tem tantos bons profissionais, eu trabalhei com tanta gente boa, e a gente tem que ser sincero, independente de estar ou não na presença das pessoas. Eu acho não, tenho a convicção, eu respeito muito o trabalho de 4 pessoas que passaram pelas reportagens falando do Rio Branco ou fazendo esse trabalho. Apesar de ter sido pouco tempo, mas o Thiago Braz, pela quantidade de tempo, pela pessoa que o Thiago Braz é, Maíse Pires, para mim, do esporte, relacionada à reportagem esportiva e nos demais, é uma das melhores da cidade e da nossa região há muito tempo. Diogo Monteiro. O Diogo pegou uma entrevista uma vez, eu citei aqui eu citei ontem para vocês isso, né? Foi ontem, né, Luciano? Inclusive, estava o Luciano com a esposa dele, o Maicon. Ele pegou uma entrevista tão legal com o Richarlison. Lembra? Lembro. Richarlison, gente boa, que inclusive fez uma Lá em Cianorte. com ele. Lá em Cianorte. O Richarlison sempre conversa com ele. Pô, um cara nota 10 para trocar ideia, assim, ele hoje é comentarista do Grupo Globo. E apesar do pouco tempo que eu trabalhei com ele, eu acho que ele é um cara que, se voltasse, ele está hoje no município trabalhando, mas é um cara que eu achei, assim, sem falar também no Maico, que é um excelente repórter, o Gessé Jorge. Um cara que conhece muito de futebol. Achei muito legal o trabalho dele pelo período que a gente teve junto. E a gente tem que elogiar essas pessoas, né, que fazem parte. Eu acho que é muito legal o Diogo e a Maíse fazem parte da família JB Litoral, e eu me lembro muito do Gilberto Fernandes, que foi um cara que sempre elogiou meu trabalho, foi um cara que sempre me deu espaço no seu jornal, sempre, não tinha essa, se a política falava não, ia lá e fazia. E ele falava que desse podcast aqui de Maico Shimuri, e eu já há muito tempo ele falava. Então eu tenho um respeito muito grande por ele. Sobre o que o Luciano falou, né, eu até ia perguntar para vocês o que vocês pensam, lógico, hoje vocês estão presentes no JB Litoral. Mas qual que é o horizonte? Aonde que o Diogo Monteiro quer chegar? Nessa área onde a Maíse Pires quer chegar, a mãe do Joaquim, né? Joaquim Amagraça estuda ali, na mesma escola que meu filho. E sobre o que o Luciano falou, né? A gente vive num país, hoje em dia a imprensa em si, ela é refém de poderes público, de entidades. Se a Maíse vier aqui falar a verdade, não pode mais vir aqui. Não estou dizendo aqui, no caso, estou dando um exemplo aqui. Não temos esse problema, não, senão não participava de nenhum programa com a língua que eu tenho. Diogo Monteiro. Como que pode um grupo do tamanho da SPN, que hoje é comandado pelo grupo Disney, é da Disney a SPN, comprou da Fox, juntaram tudo, afastaram os comentaristas. Eu vi agora que eles vão voltar na quinta-feira, mas já sabendo que não pode falar do senhor Edinaldo, um presidente terrível. Dá para comparar com uma meia dúzia que não valeu nada, que passou pelo Rio Branco. O que esse senhor fez pela Federação Baiana de Futebol e o que ele faz? Então a gente vive o Brasil, nome, estrutura, país maravilhoso, abençoado por Deus, como tem uma música. Mas quem tem os poderes nesse país aqui é vergonhoso. É muito feio o que fazem aqui. O que fizeram com a camisa que está ali, o JB Litoral. Até hoje ninguém mais fala nada que foi feito contra o JB Litoral. Todo mundo, mas ninguém fala mais nada. Acabou. E é assim que funciona a vida. Infelizmente, a gente tem que ser refém dessas coisas. Nós vamos falar de coisa... Eu admiro muito Paulo Calçado. Paulo Calçado é um dos caras que eu mais respeito no meio esportivo. Mas gostaria que você respondesse, né? Primeiro as damas, a Maíse, e depois o Diogo. Vocês hoje estão felizes no JB Litoral. O Diogo, esse retorno dele, é um excelente profissional, assim como você, Maíse. Mas aonde vocês pensam em chegar? Boa noite, né? Primeiramente. Eu sempre falo assim que o jornalismo ele é muito... como que eu falo? Ilusório, né? Uma profissão assim que você entra achando uma ilusão. Eu quero trabalhar na Globo, aparecer no Jornal Nacional e fazer cobertura internacional, né? Eu entrei na faculdade com essa cabeça. Não, porque eu vou fazer... E aí você, no decorrer do tempo, você vai começando a reavaliar, né, as suas prioridades na vida, podemos dizer assim. Então, hoje eu tenho uma família, eu tenho um filho, né? Eu sou casada, enfim... E aí você vai vendo o que você quer realmente pra tua vida. E hoje até quando eu voltei pro JB, eu conversei muito isso com a Jéssica, que eu falei assim, Jéssica, hoje eu quero dinheiro e tempo pra gastar o dinheiro. Então, tipo assim, não adianta você ter um bom salário e não ter tempo pra ir na praia com o filho, tomar uma água de coco e gastar esse salário, né? E o jornalismo é isso. Então, se você for pra uma TV, né, maior, um canal, e você tem que escolher.
entre a vida profissional e a vida pessoal. Claro que tem muitos profissionais que conseguem equilibrar, dependendo já do patamar que eles estão, mas se você, né, até você alcançar esse patamar, você tem que acaba abrindo mão de muitas coisas. E eu já não quero mais abrir mão de algumas coisas. Então, hoje, assim, eu acredito que eu tô ok na minha profissão, assim, eu já passei por vários veículos, né, trabalhei em Curitiba, fiz assessoria, eu achei que meu futuro era no Rio Branco, eu falei, não, vou ficar aqui, vou ver o Rio Branco na série D, C, B, A, né, quando chegar na série A, vou fazer um jogo contra o Flamengo, sei lá, enfim. Essa era a minha cabeça, e até quando o Amaral entrou, eu falei isso pra ele, eu falei, não, eu não quero sair daqui e ir pra um Atlético. O Atlético tá pronto, eu vou chegar lá e vou ser mais uma. Eu não quero ser mais uma, né? Eu quero fazer a diferença. Não, essa é a Maíse que pegou a Copa Litoral, o Rio Branco disputando uma Copa Litoral, e agora ela tá com o Rio Branco disputando uma Série A. Eu sempre falava isso pra ele. E aí começa a passar o tempo e você vê, não é isso que eu quero. Eu não quero ficar 3 dias viajando com um time, meu filho, né, sendo cuidado ali pela minha família, graças a Deus que ele foi bem atendido, mas nada como a mãe, né? Então eu acabei avaliando muito isso. E assim, quando eu conversei com a Jéssica, eu falei, Jéssica, eu quero continuar na minha profissão, ganhando um ok para eu conseguir viajar com a minha família e fazer o que eu gosto de fazer, que é o jornalismo. Então eu digo que hoje eu cheguei, eu acho que não onde eu imaginava que eu ia chegar, porque eu imaginava coisas muito maiores, podemos dizer assim, mas eu acho que eu estou onde eu quero estar, onde eu precisaria estar nesse momento, podemos dizer assim. Quem sabe quando o Joaquim tiver maior, eu começo a reavaliar tudo isso, né? Mas nesse momento eu acho que eu tô onde eu quero estar. Estabilizada. Antes do Diogo responder, o exemplo da Maísa é o exemplo da Diana Túlio. A Diana Túlio, vamos ser sinceros aqui, recebeu inúmeras propostas já, mas ela tem a família dela, pensa a mesma coisa. É uma profissional de altíssimo nível, uma das melhores que eu conheço, junto com a Maísa. A Diana Túlio é fantástica, uma pessoa que sempre me tratou bem, nunca diferenciou, e tem gente que diferencia, hein? Tem bastante. Diana Túlio sempre me tratou da mesma forma, e como é o exemplo da Nádia Mauad, em Curitiba, que tem uma amizade com a Nádia já de muitos e muitos anos, lá porque ela trabalhava na tribuna, e a Nádia também inúmeras vezes foi convidada aí para o Globo, para o Grupo Globo, ela pertence, né? As praças, né? Para as praças, deixa o Rio São Paulo, e ela não quer, antes de você responder, Diogo, a Márcia, acho que é só sogra, né? Minha sogra. Joaquim acompanhou. A Suelen Silva, boa noite. Suelen é a tua? Cadu Mendes, esse também, diga-se de Cadu. passagem, um baita de um profissional, irmão do Elísio, filho do Carlinhos Xerife. Esse menino aqui, um dos melhores, se não for o melhor plantão esportivo da nossa cidade. E também o Daniel Marques, que é um excelente repórter. Eu não citei o Daniel, porque eu nunca tive o prazer de trabalhar com o Daniel. Estamos juntos aqui agora. Ele falando que altíssimo nível o programa de hoje. Me faz lembrar o quarteto do Barcelona. Agora é com você, Diogão. Onde que o Diogo Monteiro, que diga-se de passagem, cara parceiro pra caramba. Viajamos bastante, né, Thiago? Viajamos bastante, muito legal, e é onde que o Diogo Monteiro quer chegar. Não, é isso, cara. Eu acho que quando a gente tá numa cidade que tem esse potencial, né? Hoje, Paranaguá, eu falo que ela tem tudo para ter uma faculdade de jornalismo. Porque aqui você tem rádio, você tem o jornal impresso, tem a TV, você tem tudo, todos os elementos para você ter uma faculdade de jornalismo e promover mais essas pessoas a buscarem essa profissão. Então eu quero chegar onde eu tô hoje, né? Chegar num momento igual a Maísa falou, ganhar o seu dinheiro, ficar aqui. Às vezes é legal você ir embora, ir para Curitiba, ir para outros lugares, mas em que momento da vida isso é legal? Para mim seria legal quando eu tinha 17, 18, 20, que tava ali no gás e aí você começa a adquirir as coisas. Então é bom ficar aqui perto, né? No Ninho. Aqui é uma cidade tranquila. O esporte então... pensa em voltar um dia? Pô, volto, não tem problema. A gente não tem uma preferência, assim. Passando a regar ali. Pra fazer, sabe? Porque a gente trabalhou muito, né? Eu não tive oportunidade de trabalhar com o Luciano, mas eu e o Thiago, a gente representou muitos programas esportivos, né? Por várias vezes juntos, conversando, e a gente conversava e nem passava o tempo, a gente nem percebia. E assim, quando eu vejo um assunto desse como o da ESPN, quem é de fora também, né? Que não acompanha a profissão, e também as empresas, tem que entender também que tipo, tem uma situação que envolve patrocinador, envolve muita coisa. Então, eu vi uma vez eu já vou lembrar o nome dele, da Transamérica, o comentarista. Fernando Gomes? Fernando Gomes. O Fernando Gomes falou assim, você tem que valorizar o teu campeonato, né, a tua competição. Qual que é o produto hoje da ESPN? É o Campeonato Brasileiro, é Libertadores. E compraram a Série B agora, né? Por isso também. Compraram a Série B. Então, quando você tem um produto grande que paga praticamente quase toda a tua folha salarial, que te dá um impulso e ainda te traz patrocinadores, às vezes você fazer um comentário ou outro, por mais que
esteja errado, você acaba tomando essas É que o que punições. me É assusta, complicado. Diogo, tipo assim, tirar os caras do ar por 2 dias, entendeu? Então, Tipo, esse nada, você gancho, pode né? chamar. Pessoal, o negócio é o seguinte, Maísa, vem aqui, a gente acabou de comprar o Grupo Globo, depois de 29 anos, abriu mão da Série B. A Aham. TV aberta foi para a Rede TV e a TV fechada para o Grupo SPN, que é o Grupo Disney. Olha, vocês ontem falaram aqui, pô, sabe, vocês estão corretos, mas tirar os caras 2 dias do ar, entendeu? Mas eu acho que isso o que eu que, chateia, o que né? pode ter acontecido também, que a gente não sabe, pode ser que já aconteceu isso comigo aqui em Paranaguá. Eles não informaram a direção que a matéria iria pro ar. Também, e às vezes o patrocinador em questão pediu até a cabeça dos Sim. comentaristas. Não podemos E aí falar ele chegou. Já aconteceu há pouco tempo em Paranaguá de diretor pedir a cabeça de repórter. Exatamente. Sim. Já aconteceu Acontece. comigo. Eu fiquei Aqui em 2 Paranaguá- anos na geladeira em Aqui em Paranaguá. Paranaguá, o pessoal acha que assessor de imprensa tem que dar preferência pro Sim. programa. Eu Opa, fiquei. Não pode isso. Setorista é funcionário do clube. Não assim funciona que dessa funciona. forma. Felipe Ferreira, boa noite. Tiagão, grande abraço. Ó, Felipe Magrão aí, parabéns pelo programa. Grande abraço pro Felipe. Realmente a Maísa toca num ponto que, É sabe, difícil, é é difícil. É. E eu sou o Diogo falou de uma situação assim, pô, eu sou tão feliz que o pessoal elogia muito o meu trabalho. Tem quem gosta, tem quem não gosta também. E tem uns que não gostam pela maldade, né? Que nem moram em Paranaguá, ficam aqui se achando que são da torcida, que gosta do Rio Branco. Gosta nada. É homem de teclado, né? Não fala frente a frente, mas não tem problema, tem direito de gostar ou não. Mas eu fui tão feliz numa época, o pessoal elogia, Luciano, meu trabalho, você tem uma experiência enorme disso em outras praças, que eu aprendi muito com um cara chamado Jair Júnior. O Jair, o Valdir estava debilitado, o Valdir Braz, uma época, ele não ia, o Thiago Braz estava começando a trabalhar, a Daniele Braz não utilizava nos microfones, ela ficava só nos bastidores, e eu fiquei ali com o Jair Júnior sozinho por muitos dias, lógico, às vezes vinha o Benchinho, meu amigo Henrique Silva, Pedro Soster, grande Pedro Soster, Sérgio do Carmo, só que eu fiquei muito tempo e o Jair foi, ó, Thiago, tira esse teu aí, esse negócio de aí, pô, é assim, assim, para eu ter a honra de antes do Jair praticamente encerrar a sua carreira, de o Jair chegar para mim e falar, Thiago, tive 2 grandes comentaristas, o Nair e o Jair narrou 6 Copas do Mundo. O Jair chegou, tive 2 grandes comentaristas. Ele falou isso para mim quando eu ajudei ele na mudança para Curitiba. Ele, Gerson Canhotinha e Thiago Batista. Ele falou dessa forma. Isso me orgulhou muito, que daí depois de um certo período o Diogo começou a apresentar o programa e a gente tinha um bate-bola muito legal ali. Aí depois de um certo tempo o Gessé Jorge virou repórter e apresentador. O Sérgio do Carmo tinha um negócio tão legal. A gente sempre se dava bem com o Sérgio. O Sérgio, ele fazia o que o Luciano faz ali, de toda a estrutura do programa. Isso era tão legal. E você vê esses 2 profissionais hoje aqui, ó, olha o Eu currículo cheguei a fazer deles. plantão com o Jair. Você Na também, ilha. né? Fiz. Como vocês Depois eu vou veem, falar. desculpa, mas como Imagina. vocês veem o jornalismo esportivo hoje aqui no Paraná? Nossa, triste. Tá ruim? Triste, tá triste. Na verdade, a capital, né, Curitiba não tem. Apesar de que, por exemplo, a banda B, né, grandes veículos que antigamente, hoje em dia, tem ainda, claro, grandes comentaristas, mas era muito mais forte. Eu acho que é muito desvalorizada, né? Eu tenho muitos colegas, eu tive o prazer de trabalhar com o Grayson, que fazia parte da... O esposo que era da Monique responsável, o Vilela. esposo da Monique. Eu trabalhei com o Grayson lá na Banda B, que ele, né, comandava ali o programa esportivo, e ele desgostou do jornalismo. Ele é jornalista e ele está hoje no Hope, né, como Ele é um dos diretor do coordenadores, Hope. diretores do Hope. E eu encontrei ele, a gente foi fazer um amistoso lá na época, tava com o Rio Branco, e a gente começou a conversar lá. Eu falei, daí, né? Pelo menos a imprensa vai tomar conta da assessoria de imprensa. Ele falou, não quero saber. Ele falou, tô só na direção, coordenando a base aqui. Não quero mais saber de jornalismo esportivo. Eu acho que infelizmente, a desvalorização, né, da imprensa esportiva, e é muito isso. Hoje em dia, infelizmente, muitos dirigentes estão se achando donos dos programas, né? Mas também, se eu aproveitar esse teu gancho, a gente vê a questão dos clubes, né? Os clubes caíram muito. Sim. Chegou uma época do Paraná, Atlético, Curitiba jogar em Copa do Brasil e um patrocinador master chegar em toda a emissora, reunir os veículos e falar assim, ó, enquanto os clubes estiverem na competição, se não me engano era Perdigão, Copa do Brasil Perdigão, enquanto os clubes estiverem, os 3 na competição, todo mundo vai receber uma fatia igual. A partir do momento que cai um clube, diminui a fatia. E aí foi diminuindo tanto essa fatia que hoje nós temos um Atlético e um Curitiba na Série B, Nem um Paraná, na Série A não temos. um Paraná que nem Série tem, aí você tem um Londrina e um Londrina que, tipo,
tinha a chance de chegar numa Série B e subir uma Série A, não subiu. Agora nós temos o Operário. Então, passa muito por isso também. Porque é por isso que eu falo, essa relação é uma moeda de dois lados. E dá para fazer Essa relação. a meia-culpa? A imprensa também não se prostituiu no mercado? Sim. Também. Não também. recebendo piso, Sim. colocando qualquer um no ar porque tinha que colocar alguém e aquele funcionário tal é mais barato. Então, Exatamente. é X que eu pago para um profissional. Para qualquer um eu pago bem abaixo. A Exatamente. imprensa tem culpa nessa área. Também, Muito. porque. Só que daí você tem que ver de onde você vai arrecadar, né? O problema é a arrecadação hoje. A banda B, ela cortou, acho que praticamente inteira a equipe. Toda a equipe. Toda a equipe. Hoje, quem resiste fazendo é o quê? A Transamérica. Depois do falecimento do ex-deputado lá, do Luiz... Michel Miqueleto. Miqueleto. Do Miqueleto. Então você tem. O Luiz hoje Carlos uma- Martins, Luiz Carlos depois, primeiro foi. Martins. Já começou com o Isso. Michel Miqueleto. Daí depois que o Luiz Luiz Carlos Carlos Martins. Martins. Agora venderam, né? Agora venderam Vai pra do Rick. Rick. Aí você tem pouco atrativo, porque você tem clubes fechados, aí acontece. O Atlético fechou as transmissões para ele. Aí você tem Coritiba, que também já está começando a fechar a transmissão para o próprio clube. Então, tem muita coisa disso. Então, profissionais muito baratos, colocar qualquer um para fazer, e aí isso os dois vão se acabando. Eu acho que a falta de estrutura dos times brasileiros, dos paranaenses, não terem hoje uma divisão principal e o mercado ele tá tão raso, isso acabou Você eliminando sabe os o dois exemplo lados. disso? O Patrick, antes de ter um profissional, o Vanderlei Bonvaquia, aqui tá parabenizando nosso trabalho lá atrás no município. Obrigado aí, Vanderlei. Poucos reconhecem, mas tá bom. Enfim, tomara que o pessoal melhore, que tá muito ruim lá, viu? Jorge Borges Mourad, irmão do Muramura, diga-se de passagem, tio do João Ricardo, que é um excelente repórter. Gessé Jorge, ó, tá aqui, ó, acabei de elogiar ele, baita repórter. Falei que é um dos 4 melhores que eu vi, é verdade mesmo. E aqui é um profissional de altíssimo nível, elogiando vocês dois. Poucos, às vezes, dão o valor que esse cara tem. Esse cara é gigante, ele é muito grande. O Wilson Junqueira Neto. Tá elogiando 2 referências. Wilson, a gente boa pra caramba. Tá indo pra Baita Colômbia, né? fisioterapeuta. Se eu não me engano. Oi? Assumiu a seleção da Colômbia, né? Isso, ele foi convocado agora, recentemente convocado agora, agora. né? Foi convocado. Também sofreu com o Rio Branco esse, hein? Não Passou- paga o cara, né? Passou um bocado com o Rio Falando Branco em esse. sofrer durante toda essa caminhada, tem alguma coisa curiosa para contar? Algum acontecimento, Maís? E depois... Veja lá, Diogo. Não é? Diogo. Diogo, tem mais, Ah, eu não esse sei. horário, às 18h49. Tem alguma coisa que dá para contar? Cara, é assim, eu trabalhei muito tempo com o Lubumba, né? Nossa. O Lubumba foi um grande parceiro de viagem e tal. E o que a Maísa falou que agora, não quero fazer o Rio Branco crescer, não quero ir para outro clube pronto. O Lubumba sempre falou, né? É fácil você torcer pro Barcelona e difícil é torcer pro Rio Branco, porque o Barcelona tem toda a estrutura, tem jogo, joga Champions, é bom de você poder acompanhar. Então já um Rio Branco já é mais difícil. E aí teve uma vez no campeonato de base que a gente usou 4 ônibus, 2 para ir pro jogo e 2 para voltar. Então, um ônibus a gente pegou no Rio Branco, com a base, Eu aquela sei, que o né? Michael a gente conversou agora. Nós subimos a serra, o ônibus parou na Serra do Mar, a gente esperou a empresa conseguir contratar outro, o ônibus levou a gente para o jogo. Foi o jogo lá em Cambará, sei que é perto aqui, perto da região metropolitana de Curitiba. Balsa Nova? não? Balsa Nova, que é um campo bem no meio de uma praça e tal, é um campeonato Rio que tinha Branco lá. sempre jogava ali. Balsa por conta Nova. de pessoas que ficavam fazendo besteira aqui, o Branco tinha que pagar. Aí Aluguel o Rio foi Branco pra foi lá. jogar lá. Daí na hora do intervalo, o ar do ônibus acabou, ficou baixo. A gente teve que pegar um outro ônibus, esperar um outro ônibus chegar para poder descer a serra. Então, é isso, cara. Foi a partir do Rio Branco que eu comecei a entender o clube. Né? Porque pô, vai lá para Rio Branco sai daqui, vai lá para Maringá. Tem que ganhar o time do Maringá é ruim. Pô, soubesse Mas aí como você pega o ônibus, né? E aí, no meu tempo era assim, mas acho que já não era assim. Teve Você uma fazia uma viagem. parada para comer um lanche gelado, porque a empresa, que era um supermercado que fornecia o lanche da padaria, deixava no gelo, porque tinha queijo, presunto, maionese para não estragar, e ficava no gelo. Você parava no meio da estrada, X você Alasca. vai comer? Vai comer o troço gelado. Então, tipo assim, aí você fica pensando, pô, mas aí isso é uma estrutura pro cara chegar nos dias ganhar de 6-0 do Maringá e voltar feliz num time que tem. Não, e tem gente que vai, diz não no Campeonato vai, Paranense não que acha vai. que o Rio Branco tem que ganhar. Você tava em Cascavel ou você tava de folga lá, que o Carlão, lembra do Carlão da torcida, quebrou a cama dele no hotel em Cascavel? Tava Não, no Carlão não era, já não já, era. não, eu já tinha saído, né? Tinha saído. Saudoso Carlão lá, que era mecânico, lembra, mano?
Eu tava em Cascavel, lá não me lembro o nome do hotel agora, 3 da manhã, aquela gritação, quebrou no meio a cama do cartão. Teve uma Muito viagem boa que a demais. gente foi com o feminino, só que era o feminino. Na época que a gente viajou, parte do trecho com a porta aberta, porque parou, estragou o ar. A gente Deus, foi. abriu um pouco a porta para refrescar. Mas, nossa, muito perrengue. Eu falo que quando o Alex entrou, né, a gente tava no tempo das vacas gordas, a gente brinca, né, porque daí ele ainda tinha uma gordura financeira ali, conseguiu colocar uma estrutura legal e tal. E aí, no final já do campeonato, que já não tinha mais onde tirar dinheiro, e daí o clube caiu, enfim. E mesmo assim a gente ficou um ano, né? Fazendo base, sub-15, sub-20, feminino, enfim. E aí já veio o tempo das vacas magras. Então, Esse sub-15 parou, infelizmente, né? parou. Não E deveria era um ter time parado. muito bom. Os meninos eram Aí. bons, mas muito perrengue pra viajar. Mas uma história muito legal que eu tive, que foi o dia que eu descobri minha gravidez. Foi um jogo contra o Coritiba. Ainda era pandemia, né? Portões fechados. E o Coritiba era o mandante. Só que daí mandou jogo na Estradinha. Que acho que ia ter show no Couto, se eu não me engano, foi 2021, né? Eu descobri minha gravidez. E aí eu fiz todo o jogo e o Rio Branco tinha que ganhar ali, ou pelo menos empatar pra não cair. E o Rio, meio que foi um jogo de... Eu achei que foi um jogo de compadres ali, porque o Rio Branco cedeu o estádio, o Coritiba não tinha mais nada a ganhar, nem a perder ali, enfim. E eu fiz todo o jogo e aquela emoção que o clube, né, conseguiu se manter. Enfim, tirei uma foto com o Bruno Andrade ainda, quando acabou o jogo, a gente tirou uma foto comemorando e tal. E o Lucas já tava trêbado no bar, tava assistindo o jogo num bar, tava trêbado, eu tava trabalhando, saí dali, ainda fui pra TV, eu tava cobrindo férias na TV. Saí dali, cobri o jogo, saí dali, já fui pra TV pra fazer plantão à noite. E aí, terminei meu plantão, fui pra casa, fiz o teste meio encucada, fiz o teste e descobri minha gravidez. Então foi logo depois. Eu acho que foi emoção também do. Você gosta tanto do Rio Branco, você lembra? Não, teve um amistoso, Maicon, Rio Branco e Operário, o time que ia pra Copinha. Aí eu tava Valmir Gomes, só gente de peso, o Valmir Gomes, o Luciano Gusso, treinador, e eu cheguei na arquibancada, conversei com o Valmir, ele queria ver o jogo, sobe o Lucas e a Maíse. A Maíse quase ganhando, o Joaquim já. Daí o Rio Branco não desenvolvia o primeiro tempo, daí o Valmir Gomes olhou, o Lucas olhava pra mim todo momento, Thiago, o que você acha do time? Eu falei, meu irmão, era o time comandado pelo Vitão, que não foi bem ali no começo, né? Que teve aquele problema, acho, do WO, na gestão do... o gestor era o Brian Rock na época. E o Rio Branco empatou aquele jogo com o Operário, acho que 0-0, acabou o primeiro tempo, o Lucas sofrendo ali, a Maísa começou, olha, Lucas, não sofra muito que o Joaquim vai nascer na arquibancada aqui. E foi o campeonato que eu não assisti, porque o Joaquim Porque ele nasceu em nasceu- janeiro. Então, ele nasceu logo na Nossa, semana eu sofri seguinte. muito, eu chorava todo jogo assistindo pela televisão, porque eu não podia ir no estádio. Pois E daí é. Lucas foi em 2 jogos só. Obrigado, eu não queria que ele fosse, porque eu não ia, ele também não podia ir. Mas ele foi. Mas foi triste esse ano que eu não pude assistir o campeonato. Esse ano foi aquele jogo foi 0-0 com o Operário, né? O time não Foi. começou bem, era o time que tinha o Biteco ali, faltavam. Depois chegou Jonathan Carlos e mais 2 que resolveram ali. Agora, só pra fechar dessas histórias, acho que uma das piores... Não, uma das piores foi quando o Rio Branco jogou 2 vezes em Foz do Iguaçu, no estádio do ABC. Uma porque o Cascavel tava reformando o Arnaldo Bussato, né? Que é o estádio, o Olímpico Regional. 2015, eu acho, né? 2015. Aí o Rio Branco jogou com o Cascavel em Foz do Iguaçu, voltou pra Paranaguá e voltou pra enfrentar o Foz do Iguaçu E no pior ABC. que Não, acho que foi o contrário, né? Ele jogou com o Foz e depois terminou jogando no Cascavel, que um dia, daqui a uns 40 anos, quando não quiser mais falar de nada de futebol, eu vou contar o que meia dúzia de jogador fez lá naquele jogo que o Rio Branco perdeu do Cascavel, perdeu a classificação, gol do Léo Maringá de pênalti. Foi? Isso. E aí foi uma semana que eu cheguei num domingo, na terça-feira eu já tava viajando de novo pra jogar quinta-feira contra Ei, o é Foz. desumano a viagem pra E, Foz. cara, e a viagem pra Foz... Ei, a única coisa que vale a pena é que você vai no Paraguai. O resto... Um dia eu vou convidar vocês, eu voltei aqui, substituí o Luciano Agostinho, um dia eu vou convidar vocês para ir para Ampere. Aí vocês vão ver o que é pedalado. Se for pra Pato Bragado, eu quero ir. Esse é Jorge também. Esse é Jorge não Só gosta de pra Pato vocês terem uma Bragado. ideia, Ampere faz divisa com São Luís, na Argentina. Fica 20 Já fui pra minutos lá. de lá. É uma pedrada. É 13 horas de viagem, cansativo. Desce Francisco Beltrão e vai embora, né? Aí Ah, mas pra Pitanga. Foz a gente você levou chega 12. em Marte e não chega em Ampere. Mas igual Foz de Iguaçu, É Deus que incrível. me perdoe. E Ampere é aquela cidade que você vai pra qualquer outra cidade, É. você passa no meio e você nem percebe. Você nem sabe por onde você passou. De ônibus, então, você já entra saindo. Exatamente. É muito, todo mundo fala Muito do bem. futsal que era muito. O Jackson Marques comentou comigo, falou: Sim, Thiago foi do com céu, a gente. eu reclamei um dia de Cianorte, cara, mas pra ir pra Ampere é muito longe. Diogo, Maísa,
A gente, infelizmente, já está chegando no final do nosso horário Ah. aqui. Eu falei para a Maísa que era 40 minutos, virou 50, 55 já. A gente tem que encerrar o programa. A gente tem umas tabelas, alguns assuntos para trazer ainda aqui, mas eu agradeço muito, né? A gente, como a gente falou, a gente vai até já conversar aí, porque essa hora está ficando pouco para a gente, porque a gente sempre valoriza a pessoa daqui e o nosso intuito é sempre trazer convidados. A gente tem trazido jogadores, técnicos, organizadores, e esse é muito importante. Então a gente traz vocês da imprensa agora para mostrar que como é bacana, né? A imprensa também estar junto nesses programas, porque aqui não tem rivalidade. Eu, Thiago, Luciano, Patrick, Daniel, Flavinho, a gente não tem rivalidade, a gente quer abraçar. Porque eu acho que a imprensa falta um pouco disso, esse abraço, de se unir, de estar junto. A gente já conversamos com o Elísio também, Elísio para vir outras vezes, o Pierre Andrade da TVCI e tantos outros da imprensa esportiva. E a gente agradece a participação de vocês. Uma hora vocês vêm de novo para falar um pouco mais, para trazer um pouco mais de história, um pouco mais de conhecimento. Michael, você que vai ser o novo Cazé, cara, eu sou você, o contrato, o Diogo e a Maísa. Vamos trazer os dois aí. Ei, pior que é parecido. Eu falei isso, Michael. Mas eu não vou te dar boa noite, né? Mas agora que eu olhei que você Não é falou aquele parecido? desenho, dá até pra... Será que pode Eu usar tô mesmo? meio careca, igual a Casé, eu tô ficando meio careca, mas vai. Diogo, obrigado pela tua presença, é um prazer tê-lo aqui. Sabe que aqui a porta está sempre aberta para você voltar outras vezes e a gente vai te convidar outras com certeza. Não, pode deixar. Shimuri, Thiago, Luciano. É muito legal, né? Eu participo pouco de programas esportivos, assim, até gosto mais de ouvir do que... o meu negócio é apresentar e tá ali, né? A gente fazer o bate-bola, fazer com o Thiago. Muito legal. Mas é legal porque eu sou do tempo do Atualidades Esportivas, que era meio-dia. Você vai lembrar? Lembro. Que você ouvia os jogos amadores, né? Campo do Primavera, tinha o Luiz Melado, que sempre trazia as informações, trabalhei Ainda com ele traz também, até ainda hoje, traz né? informações. Traz. Então é legal valorizar, hoje mudou para grama sintética, mas mesmo assim os campeonatos acontecem a todo momento e é muito legal. Então é importante ter programas assim, a gente sempre está disponível para poder falar. E vamos tocar aí, a gente gosta de falar também, então. E viva tá o tudo Palmeiras, certo, Diogo. né? Vamos torcer pro Palmeiras, né? Palmeiras. Era igual o Mike Shimuri, vamos dois jogar, Palmeiras. Sofreu um pouquinho hoje, né? Sofreu um pouquinho hoje, mas vai dar tudo certo. Ganha tranquilo. E até antes do boa noite da Maísa, até eu quero parabenizar o JB Litoral, parabenizar vocês, né, pela matéria do futebol feminino, né, do futsal feminino, do Blancal. Nós fechamos uma parceria com elas para as transmissões, a TV Esporte Mais vai estar junto com elas nas transmissões, assim como a PAF. Fechamos evento de luta ontem, em primeira mão, trouxemos aqui. Fechamos com o Campeonato em Pontal do Paraná, conversas bem andadas em Matins também. Tantas outras novidades aí, né? Então eu parabenizo essa aproximação do futsal feminino, que eu lá atrás estive muito perto, muito próximo, incentivando, apoiando o futsal feminino, e é bacana, porque elas precisam, as meninas precisam. Então parabéns a vocês do JB Litoral por essa matéria e que vocês continuem juntos, né, com o futsal nessa caminhada, porque é muito importante. E Maís, obrigado pela tua presença. Você sabe que eu sou um fã do seu trabalho sempre falei isso para você. Gosto muito do teu trabalho e a gente já trabalhou junto, infelizmente pouquinho tempo, mas trabalhamos juntos. Mas a gente sempre toca a figurinha e obrigado pela tua presença e você vai voltar. Outras vezes você vem aqui bater papo com a gente. Aí, sempre à disposição. Obrigada pelo convite, Maicon, Thiago, Luciano, Flavinho também ali. Juntaram os melhores aí, hein? Eu falei, até comentei lá no grupo que formaram uma grande equipe. O Thiago sabe que é um grande comentarista, o Luciano, narrador, nem tenho o que falar, você na reportagem, o Flavinho ali sempre nas imagens, então formaram uma grande equipe, sucesso. Futebol feminino, futsal, né? O futebol feminino já vem, o meu relacionamento, podemos dizer assim, do Rio Branco, né? Eu conheci o futebol feminino através do Rodrigo Almada, tive o prazer de fazer assessoria das meninas, são muito esforçadas, assim, eu sou fã delas, a maioria ali já jogou pelo Rio Branco, né? Pelo futebol de campo, e assim, as meninas trabalham o dia inteiro e vão, e treinam, e viajam, e, né, se desdobram porque elas gostam. Não ganham nada, né? Infelizmente, o futebol feminino não é valorizado ainda, mas todas têm um sonho, né? E, então, assim, defender a camisa do Rio Branco, ou de Paranaguá, ou da Blancal, independente, as meninas são daqui e sempre vão ter aí o meu apoio e sou fã delas. E obrigada mais uma vez, estou sempre à disposição, é muito bom falar de esporte, falar de Rio Branco. Eu sei que você... Mas rapidinho dos dois, só o nome. E falar em futebol feminino, ganhamos ontem dos Estados Unidos, hein? 2-1 ontem.
Nome do treinador da seleção brasileira, os dois. Só o nome, rapidinho. Nossa, eu não vou nem opinar. Diogo, Abel Ferreira. Aí, ó. concordo com o Diogo. Abel Ferreira. do Pô, daí Palmeiras. você quebra nós, Diogo. Eu assisto o Aí você Rio acaba Branco daí, e não né? assisto É a seleção muito bom, né? brasileira, Não, gente. eu não torço pro Brasil. Depois dessa SPN, eu torço pro, Eu pro assisto o Chile, Rio pra Branco. Se Argentina, você me pedir o nome de um técnico pro Rio Branco futuramente, a gente até pode pensar. pro Rio Agora, Branco seleção- futuramente. Eu gostei, eu sou suspeita pra falar, eu tive umas treta com ele no começo, mas eu gosto muito do que passou agora. O que foi Paulo agora. Massaro? Não, antes do Massaro. Fael. O Fael. Eu também gosto do Eu Fael. gosto muito do Fael, eu gosto muito o Amaral, o Rio Branco rebaixou quando o Amaral mandou embora o Fael. Exatamente. O Fael é uma pessoa extraordinária, um profissional competente e infelizmente não deu certo, não só por ele, né? N coisas, enfim. Vamos acabar o programa. Vamos. Não posso falar Isso é um muito. assunto para próximo programa. É isso. E o Diogo, logo a gente chama pra fazer um jogo com a gente lá, porque eu Não. gosto da reportagem do Diogo no Tamo futebol. Eu gosto muito do Diogo no futebol. Nem Gosto venham, mesmo. o Rio Branco, o jogo é nosso. Bora. Uma proposta Ah, Aliás, soltou o comentário da chefe aqui, não vi a chefe comentando aqui. É aniversário do filho. Ah, Aí ela falou que vai verdade, assistir verdade. depois. É vai assistir verdade, depois. aniversário. Aliás, um forte abraço para a Jéssica, uma grande pessoa. A gente tem nossas encrencas, né, Jéssica? Tá Mas a caro gente o se dá passe bem. do Diogo, É, não? uma hora você empresta ele para nós, aí eu pago uma paçoca, um cachorro Ai, quente, depois já era.